Bem-vindo ao canal Curioso Pergunta, canal voltado a fatos curiosos de nosso cotidiano. Mas já que você chegou aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like. Te adianto que você vai adorar o conteúdo que será mostrado, portanto, fique até o final do vídeo. Bom, vamos começar logo o vídeo. Catar é um emirado localizado no Oriente Médio. O Catar é considerado um país com uma das maiores economias do planeta. Catar é um país do Oriente Médio. Oficialmente é conhecido como um emirado, sendo, portanto, um território regido por um emir, título de nobreza equivalendo a príncipe no Ocidente. É um dos países mais ricos do mundo, tendo no poder a família Al Thani, dinastia reinante desde 1825. O governo do país é uma monarquia constitucional e ao mesmo tempo uma monarquia absolutista. A língua oficial no país é árabe, e o inglês é o segundo idioma dominante. A religião predominante no Catar é o islamismo, mas há também cristãos, hindus e budistas. O Catar localiza-se na Ásia Ocidental, sendo uma península, extensão de terra cercada por água em quase todos os lados, que abrange uma área de 11.610 km² até o norte do Golfo Pérsico, fazendo fronteira com a Arábia Saudita e separado do país Bahrein pelo Golfo. História. Devido à pressão militar e também às questões políticas, o Catar, em 1871, pertencia ao domínio otomano. A desordem estabelecida no Império Otomano, após perder batalhas na Primeira Guerra Mundial, acarretou diminuição do domínio otomano na região do Catar. A família Al Thani ganhou o direito de seus sucessores governarem o país, concedido pelo Reino Unido e pelo Império Otomano. Com sua divisão, o Catar passou a ser um protetorado britânico em 1916. A independência do país em relação ao Reino Unido ocorreu em 1971, tornando-se, então, um Estado soberano. No país, os partidos políticos são proibidos e não há legislatura independente. Outra questão pertinente ao país são as eleições parlamentares, que não foram estabelecidas, sendo adiadas por tempo indeterminado. Leia também, Segunda Guerra Mundial na Ásia, vou deixar o link na descrição e nos fixados. Economia. O maior impulso da economia do Catar é o petróleo, com suas enormes reservas. Em 1974, o Qatar Petroleum assumiu a exploração do combustível fóssil, mudando radicalmente a economia do país, que antes não possuía um grande histórico de riqueza. Anterior à exploração do petróleo, o Catar tinha como fonte econômica a pesca e a extração de pérolas. Atualmente, é um dos países mais ricos do mundo e, segundo o Relatório Global de Competitividade, é uma das nações com a menor carga tributária do mundo. A economia baseia-se, especialmente, na exportação de petróleo e gás natural, que juntos representam em torno de 50% do produto interno bruto do país. De acordo com o Observatório da Complexidade Econômica, o Catar possui uma balança comercial positiva com saldo de 30,7 bilhões de dólares. Isso ocorre porque há mais exportações do que importações. Os principais produtos exportados são o petróleo, petrolíferos refinados e polímeros de etileno. Já as importações mais significativas são de aviões, carros, helicópteros e turbinas a gás. Os países para os quais o Catar mais exporta são Coreia do Sul, Japão, Índia, China, Singapura. Os países dos quais o Catar mais importa são Reino Unido, França, Alemanha, China. Em 2017, o país exportou cerca de 52,3 bilhões de dólares. As importações representaram um total de 21,6 bilhões de dólares no mesmo ano. A capital do Catar é a cidade de Doha. Ela é conhecida, principalmente, pelas construções monumentais que inspiram muito desenvolvimento tecnológico e investimento em infraestrutura. A capital concentra mais da metade da população do país, com quase 1,5 milhões de habitantes. O distrito com maior densidade na cidade é o Al Najada. A cidade foi fundada em 1820 e declarada capital do país em 1971, quando o emirado tornou-se independente. Localiza-se na porção leste do país e é limitada pelo Golfo Pérsico. Muitos eventos já foram realizados na capital, como os Jogos Asiáticos de 2006, vários Jogos da Copa da Ásia e os Jogos Pan-Arábicos de 2011. Encontra-se em Doha a chamada Cidade da Educação, uma iniciativa da Fundação do Catar para a Educação, Ciência e Desenvolvimento Humanitário, desenvolvida em 1997. Essa área tem como objetivo o incentivo à pesquisa e à educação, contando com diversos polos universitários e centros de pesquisa. Leia mais, Guerras Árabes-Israelenses, vou deixar o link na descrição e nos fixados. Geografia. O Catar localiza-se sobre uma região de planície árida com a presença de dunas em várias regiões. Devido à sua localização, o clima no país é desértico, o que explica suas altas temperaturas que variam ao longo do ano entre 14 graus Celsius e 45 C. Os verões são longos e apresentam temperaturas altíssimas entre os meses de maio e setembro. Normalmente, as temperaturas mais altas são registradas no mês de julho. Entre os meses de dezembro e março, as temperaturas sofrem queda, apresentando uma média de 26 graus Celsius. A umidade do ar é baixa, bem como os índices pluviométricos, que são escassos no verão. As chuvas ocorrem, geralmente, na transição para a estação mais fresca. População.
O Catar possui aproximadamente 2.743.901 de habitantes. A maior parte dessa população é composta por estrangeiros, cerca de 75%. No ano de 2013, pouco mais de 280 mil habitantes eram cidadãos do país. Os indianos representam a maior comunidade estrangeira no país. Há também nepaleses, filipinos, paquistaneses e outras nacionalidades. É esperado pelo governo que o país atinja a marca de 2,8 milhões de habitantes até o ano de 2020. A maior parte da população do Catar é urbana. Aproximadamente 90% dos habitantes residem nas áreas urbanizadas. O país apresenta bons índices de desenvolvimento humano, medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, por exemplo. O país possui IDH de 0,856, considerado elevado. Catar na Copa do Mundo. Chegamos à parte mais interessante do vídeo. Vamos lá! O Catar sediará a Copa do Mundo que será realizada em 2022. Contudo, o direito de se tornar sede concedido pela FIFA envolveu inúmeras polêmicas. Acusações de denúncias e corrupção permearam essa decisão, visto que o país foi acusado de pagar à FIFA uma quantia para que pudesse ser sede do torneio. As questões geográficas do país fizeram com que mudanças significativas fossem tomadas para a realização do evento no Catar, devido ao clima desértico e às temperaturas que chegam a mais de 40 graus Celsius, no período em que habitualmente os jogos acontecem. Foi decidido que a Copa será realizada entre os meses de novembro e dezembro, quando as temperaturas são mais amenas. Saiba também, História da Copa do Mundo, link estará na descrição e fixados. Seleção do Catar. Com pouquíssima representatividade, o Catar não possui uma seleção com tradição no futebol. Não há na seleção do Catar nenhum jogador conhecido mundialmente nem títulos mundiais. A seleção tornou-se conhecida no início de 2019, com a vitória na Copa da Ásia contra a seleção do Japão. Esse título foi motivo de grandes celebrações no país e também resultou na convocação do Catar para a Copa América com sede no Brasil em junho de 2019. Agora curioso pergunta, o país mais rico do mundo é o Catar? Podemos dizer que o Catar é o país mais rico do mundo, quando se leva em consideração o produto interno bruto dividido pelo número de habitantes, conhecido como renda per capita. O país apresenta uma renda per capita de aproximadamente 124 mil dólares e um PIB de 166 bilhões de dólares no ano de 2017. Curiosidades sobre o Catar. Há algumas curiosidades e informações que você precisa saber sobre o Catar, por exemplo. Você sabia que vivem no Catar cerca de 800 brasileiros? Os brasileiros fazem parte dos estrangeiros que compõem a população do país. Não há obrigação de visto para os brasileiros que desejam visitar o Catar. Então, se quiser visitar o país e assistir à Copa do Mundo, programe-se. É bom saber que no país o uso de trajes ocidentais são permitidos, mas com restrições. É necessário evitar o uso de roupas que mostrem demais o corpo. O consumo de álcool só é permitido para os muçulmanos e em lugares privativos. O fuso horário do país é de 6 horas a mais em relação ao horário de Brasília. Bom, chegamos ao final deste vídeo e espero que tenha gostado. Não se esqueça da inscrição e de dar o like. Bem como ativar o sininho de notificações. Deixe nos comentários a sua curiosidade. Até logo!